Fala, gurizada, Francesco Porto, trader aqui, criador do método 6015. Vamos para a aula número 5, construção e tipos de gráficos, tá? Essa é a aula do nosso curso gratuito de Day Trade. Não se engane pela palavra gratuito, não é um curso básico, tá? Um curso completaço para vocês aqui, um presente meu para vocês. Beleza? Roda a vinheta aí. Antes de entender como é que se formam os gráficos, a gente tem que entender como é que se forma um candle. Francesco, eu já sei como é que é um candle, mínimo, máximo, fechamento, abertura. Tudo bem, beleza, legal. Só que tem gente que não sabe, tem gente que está começando do zero. E aqui o propósito é pegar esse cara pela mão e levar ele até o conhecimento, para que ele possa operar e ganhar dinheiro como vocês, beleza? Então, eu vou começar pelo básico, depois eu vou para a construção de gráficos, gráficos temporais e atemporais. E a gente segue para aprender mais sobre análise técnica. Beleza? Vamos lá. Os principais. Antigamente, os principais tipos de gráficos existentes eram o gráfico de linha, barra, ponto e figura, de velas ou candlesticks. Vamos lá. Eu não vou ensinar aqui e falar sobre coisas que eu não uso e que não são mais práticas, coisas que caíram no esquecimento, que ninguém mais usa ou não tem por que mais usar. Beleza? Então eu vou focar aqui no que importa. Vou usar aqui gráficos temporais e atemporais. Aqui os gráficos temporais são os de candle normal, que é por tempo, né? Minutos, dias, horas, semanas, meses, anos. E o gráfico de renko e pontos. Tá? Vamos lá, como o próprio nome já diz, gráficos temporais se formam de acordo com o tempo. 5 minutos, 15 minutos, diário, semanal. Já os atemporais vão se movimentar de acordo com o movimento do preço do mercado. Por exemplo, para nós que vamos operar índice, o índice se movimenta por pontos. Então vamos lá, um gráfico de 100 pontos. Cada 100 pontos ele forma um candle. Mais 100 pontos ele forma outro candle, independente do tempo. Tá? Gráficos de candlestick. Um candle ou uma vela, né, como pode ser chamado, nos dá 4 importantes informações referente ao preço, abertura, fechamento, máxima e mínima do candle. Então vamos lá. Um candle, um gráfico representado por candles, cada candle vai nos dar 4 informações: abertura, máxima, mínima e fechamento. Digamos que ele abriu a R$1. Vamos usar reais aqui. A R$1, subiu para 2, caiu para 0 e fechou em 1. Então ele tem a abertura no 1, a máxima em 2, a mínima no 0 e o fechamento em 1. Tá? Um candle vai nos dar essas 4 informações, seja ele temporal ou atemporal. Ele vai nos dar sempre essas 4 informações. Aqui está a representação dele. Nós temos o corpo do candle. Aqui essa parte verde ou essa parte vermelha é o corpo. Ele vai nos indicar a abertura e o fechamento, tá? É a distância entre a abertura e o fechamento. Se a abertura estiver abaixo do fechamento, ou seja, ele abriu aqui num ponto e fechou neste ponto, nós temos um candle positivo, abertura, fechamento. Se ele abriu aqui e fechou aqui, nós temos um candle negativo, representado aí na figura, o candle vermelho. E o que são essas linhas para cima e linha para baixo? Nós chamamos isso de sombra, é a sombra do candle. Isso representa a máxima e a mínima do candle. Ou seja, entre o fechamento aqui e a máxima, o preço se deslocou nessa direção. Deixa eu abrir o Paint aqui para mostrar para vocês essa representação gráfica. Nós temos aqui o candle, né? Se eu consigo desenhar um candle aqui. Vou desenhar aquele candle para vocês aqui, tá? Aqui o candle, né? Vamos pintar ele aqui de vermelho. Esse aqui é o candle, beleza? Aqui é o candle, opa. A sombra, vou fazer a sombra dele aqui. Isso aqui é um candle vermelho, é um candle de baixa, tá, gente? É um candle de baixa. Que movimento no gráfico esse candle fez? Vamos botar aqui. Opa. Que movimento esse candle está representando? Independente do tempo gráfico dele, tá?
Isso aqui é um candle temporal, é um candle que tem um tempo gráfico, pode ter 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 60 minutos, um dia, não importa. Isso quer dizer que ele abriu aqui, teve a máxima dele aqui, teve a mínima aqui e fechou aqui. Que movimento ele pode ter feito? Então ele abriu nesse ponto, ele abriu aqui, tá? Aí depois ele fez essa máxima, depois o preço caiu, foi lá na mínima e fechou aqui, tá? Mais embaixo um pouquinho, né? Fechou aqui. Foi esse o movimento que este candle aqui, a representação deste candle, está nos mostrando. Poderia ter sido diferente, Francesco? Poderia, tá? Poderia ter sido diferente. Mas, normalmente, é isso. É isso que ele está nos mostrando. Que ele abriu aqui, aí ele subiu em algum determinado momento. Ele pode ter subido, aberto, caído um pouco aqui, depois ido lá em cima, feito a máxima, depois feito isso aqui. Pode. Pode. Só que o candle ele só nos dá essas 4 informações. Então, com base na informação do candle, eu sei que o preço abriu aqui, e aí em algum determinado ele veio aqui na máxima, depois ele veio na mínima, e aí ele fechou aqui. Tá? Então, é isso que o candle está nos mostrando. Francesco, se o candle fosse de alta, mesma coisa, gente, mesma coisa. Só que o inverso, tá? Opa. Aqui, tem preenchimento aqui. Se isso aqui fosse um candle de alta, ele teve a abertura aqui, a máxima aqui, a mínima aqui e o fechamento aqui. Tá? Então ele teria feito este movimento aqui. Vou botar aqui de azul. Né? Ele abriu nesse ponto, e em algum determinado momento ele veio na mínima, depois ele foi na máxima e depois ele fechou aqui. Tá? Este é o movimento que ele está nos mostrando que ele fez. Pode ser diferente, cara, pode ser muito diferente. Sabe o que ele pode ter feito? Ele pode ter aberto aqui, ido lá na máxima, voltado aqui na mínima e fechado aqui na máxima. Poderia ter feito esse movimento. Se ele tivesse feito esse movimento, ele teria estopado muita gente, dependendo do tempo gráfico. Que fez esse movimento aqui, ó. Começa a achar que é uma tendência de alta, aqui, ó, nesse movimento aqui, ó, tu começa a achar que é uma tendência de alta, começa a entrar nessa operação na compra, ele reverte. Aí tu acha que é uma correção, tu entra aqui, aí tu entra aqui, não, mas é a tendência de alta, aí entra aqui, aí não, rompeu o fundo, é uma tendência de baixa, aí tu vende, né? Não, a tendência de baixa, começa a vender. Tá. Começa a vender. Aí, não, a tendência de baixa, tu vende, aí começa a subir. Não, aqui tá corrigindo o movimento, aí tu começa a vender, e tu não sabe que ele tá lateralizado. Poderia ser esse movimento. Então não tem como a gente saber que movimento o candle fez. A gente só sabe qual foi a mínima, qual foi a máxima, qual foi a abertura e qual foi o fechamento. É isso que o candle nos mostra. E a formação do gráfico, cara, não é nada mais, nada menos que diversos candles se formando. E a gente vai entendendo, de acordo com a formação destes candles, o que o mercado está fazendo. Voltando para cá, ó. A gente tem aqui um movimento, tá? Vamos ignorar esse movimento, vamos botar o movimento normal dele aqui, o mais esperado, né? Movimento que vai nos trazer um resultado melhor, provavelmente, né? Que ele abriu aqui, fez a mínima, foi lá fazer a máxima, corrigiu, fechando aqui, tá? Este movimento, tá? Digamos que foi feito este movimento aqui. Isso aqui é um candle, tá? Isso aqui é um candle. Se for um candle do diário, por exemplo, tu vai ter diversos candles nos 60 minutos, e aqui nós vamos entrar um pouquinho em fractais, fazendo esse movimento aqui, ó. Sobe, desce, sobe. Isso aqui é o 60 minutos, fazendo esse movimento aqui, ó. Tá? Gráfico de 60 minutos, fazendo esse movimento dentro do gráfico diário. Isso aqui.
todo esse movimento, esse sobe e desce, está dentro deste candle aqui, que é um candle maior, um candle do gráfico diário, e dentro dele tem diversos candles de 60 minutos. Poderia ter aqui, interpretar aqui os candles de 15 minutos, que teria ainda mais movimentos, né? Seria assim, difícil fazer aqui com o mousepad, mas seria esses movimentos assim, que ele estaria se movimentando 4 candles de 15 minutos dentro de um candle de 60 minutos. Ou seja, se eu tenho um candle de 60 minutos, dentro deste candle, dentro da formação deste candle, eu tenho 4 candles de 15 minutos sendo formados. Eu vou mostrar isso para vocês no gráfico agora. Olha só. Vamos pegar o gráfico de hoje, tá? Eu estou aqui com um gráfico de 10 minutos, como vocês podem observar. Vocês estão vendo que tem diversos candles. Eu uso a coloração branco e preto. Branco para candles positivos, preto para candles negativos. Justamente porque eu uso regras de coloração. Então, já que eu tenho regra de coloração, quando uma estratégia minha me dá compra, meus candles ficam verdes. Tá? Mas aqui isso é papo para outra hora. Tá? Então, o que acontece aqui? Estão vendo que tem vários candles aqui. Tá? Eu vou aqui colocar uma linha. Cadê? Uma linha na máxima. Essa aqui é a máxima do dia. Ok? Vou colocar essa linha aqui na máxima. E eu vou colocar também uma linha na mínima. Tá? Vou colocar uma linha na mínima aqui. A mínima tá aqui. Tá? Eu tenho uma linha na máxima, outra linha na mínima, tá? Quando eu pego aqui e transformo isso aqui em 60 minutos, vocês vão ver que agora para o dia de hoje, ó, dia 19 de agosto, tem 1, 2, 3, 4, 5 candles, tá? 5 candles, o candle das 9, das 10, das 11, das 12, das 13 e o candle das 14 horas. Aquele monte de candle de 10 minutos que vocês viram está todo comprimido dentro destes candles. Vocês podem observar que a linha da máxima e a linha da mínima competem, mostram a máxima e a mínima. Agora o da mínima está sendo rompido, né? Está tendo um rompimento agora da mínima do dia, mas ele era a mínima que nós tínhamos antes. Ó, se a gente passar aqui para os 10 minutos de novo, vai ver que o candle está rompendo a mínima. Tá? Então vamos atualizar aqui para a nova mínima do dia. Se eu botar 15 minutos, tá aí. 15 minutos. Agora vamos para aqui, vamos voltar para 60 e eu vou pegar aqui, ó, o primeiro candle, o segundo candle, esse candle aqui mais bonito aqui, ó. Esse candle bonitaço aqui de queda, tá? E eu vou colocar na mínima e na máxima deste candle, tá? Mostrando a mínima e a máxima deste candle. E eu vou lá para o gráfico dos 15 minutos e vocês vão ver que, ó, os 4 primeiros candles são do primeiro dia, da primeira hora. E os outros 4 candles mostram exatamente a máxima e a mínima deles. Porque esses 4 candles aqui, ó, a partir deste candle aqui, estão mostrando aquele candle que eu identifiquei para vocês. Estes 4 candles. Ó. Esse aqui e esse aqui correspondem a este candle de 60 minutos. Podem ver que as 4 setas que eu coloquei embaixo, um de cada candle, estão no mesmo candle, porque aqueles 4 candles estão dentro deste. Isso vale para todos os tempos gráficos. Vou botar 5 minutos dentro de um gráfico de 15, vão ter 3 candles de 5 minutos dentro dele. Num candle de 5, tem 5 candles de 1 minuto. Por aí vai. Então, isso é olhar para fractais, é assim que se formam os gráficos. Tá vendo aqui esse movimento de alta na tela? Que vocês estão vendo aqui, ó. Ó. Se eu puxar desde o dia 12 de agosto, né? Se eu puxar para os 15 minutos, vocês vão ver esse movimento com mais candles, ó, dia 12 de agosto. Mesmo movimento, vocês só estão vendo mais candles, porque a gente está num tempo gráfico menor, onde existem mais candles, mas é o mesmo movimento. Eles estão
Os candles de 15 minutos formam os de 60, que formam os diários, que formam os semanais, que formam o mensal, e assim vai, tá? Os candles menores vão formando os maiores. Tá, Francisco, ok, entendi. Qual é o candle então que eu tenho que operar? No tempo gráfico maior ou no tempo gráfico menor? Quando eu falar de fractais, a gente vai entender melhor isso. A gente vai olhar o tempo gráfico maior para tomar nossa decisão de tendência. Lembra lá da teoria de Dow? Tendência primária, tendência secundária, tendência terciária. A gente vai usar a teoria de Dow para definir a tendência primária. Como é que a gente vai fazer isso? Olhando para a maré, olhando para onde o mercado está indo. Se o mercado está indo para cima, está indo para alta, a gente vai procurar pontos de compra nas ondas. Vai ver para onde aquela onda está nos levando. Se aquela onda está nos levando para cima e a maré é de alta, nós vamos comprar. Se ela estiver nos levando para baixo, a gente espera. Beleza? Gente, vamos lá. Construção de gráficos, construção de candle. Eu sei que isso é muito básico para muitos, tá? Mas eu tenho que tocar nisso, eu tenho que mostrar isso, porque eu tenho certeza que tem gente aqui que está aprendendo, né? Que está começando agora, precisa ter esse conhecimento para absorver os conhecimentos futuros que eu vou trazer para vocês. Mais uma vez eu vou avisar para quem está assistindo essa aula como a primeira aula, volta que tem outras aulas que estão muito legais anteriores. Não se esquece de ativar as notificações para ser avisado das próximas aulas, se inscrever no canal e curtir esse vídeo que é muito importante para mim. Um grande abraço, até a próxima aula. Valeu!